Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael Mateus, para o 8º ano, a ideia de raiz quadrada, interpretação geométrica e também um pouquinho sobre raiz cúbica. Vamos à nossa aula. Então, você sabe o que seria a raiz quadrada? Raiz quadrada, ela vem do latim. Raiz quer dizer radix. E se você traduzir a palavra radix, você vai encontrar lado. Então, olha só, acompanha no slide aí. Antigamente, né, eles escreviam textos matemáticos todos em latim, né? Então, a palavra raiz, ela vem da palavra radix, que não é raiz. Olha só que impressionante. Radix não quer dizer raiz, né? Foi uma tradução errônea aí, mas o real significado da palavra radix é lado. Então, mas professor, por que radix é raiz? Então, algumas palavras são traduzidas, né, no seu sentido da forma que está escrita. Radix, raiz, né, são palavras bem parecidas, né? Eu não sei muito bem explicar para vocês o porquê, né, foi feita essa tradução errada, mas a tradução correta é lado. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Um quadrado que tem a área de 32 centímetros quadrados. Qual é a medida do seu perímetro? Então, olha só, a gente tem a área do quadrado. É só pegar lado vezes lado, e aí ele está dizendo que é igual a 32. Então, a gente tem lado ao quadrado é igual a 32. Como eu acabei de falar que radix quer dizer lado, então quer dizer raiz, né? Quer dizer lado também, lado. Então, olha só, eu quero o lado do meu quadrado, lado do quadrado. Então, o que a gente teria que fazer? Tirar a raiz quadrada, beleza? Não, a raiz quadrada, ela é a operação inversa da potenciação. Vejamos aqui, ó. Então, a área de um quadrado é lado vezes lado, e a gente simplificou para lado ao quadrado. Isso tudo é igual a 32. Quando eu tirei a raiz quadrada do lado do quadrado, tive que utilizar a sua operação inversa, beleza? Então, uma maneira da gente definir a raiz quadrada seria o número que, se eu elevar a, né, se eu elevar ao quadrado, dê a. Então, olha aqui um exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 10, né? Ou a raiz quadrada de 100, perdão. Se a raiz quadrada de 100, eu estou procurando um número que, se eu elevar ao quadrado, resulta em 100. Ó, de novo, ó. Se eu tenho aqui raiz quadrada de 100. Então, vamos supor que eu não saiba que número é esse, né? Vamos supor que eu não saiba. Mas o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando o número que, elevado ao quadrado, resulta em quanto? Em 100, beleza? Então, no conjunto dos números inteiros, a gente teria duas possibilidades, né? Quais são elas? Então, menos 10 ao quadrado é igual a menos 10 vezes menos 10. E, fazendo a continha, menos com menos dá mais. 10 vezes 10 dá 100, beleza? Qual seria a outra possibilidade? Seria o próprio 10 ao quadrado, né? O 10 positivo. 10 positivo. 10 vezes 10 também resulta em 100. Mas vejamos aqui o seguinte, ó. Esse valor negativo, né, se eu tiver dentro do parênteses, o resultado com o expoente par, eu vou ter ele sempre positivo. Então, eu teria aqui duas possibilidades, o mais 10 e o menos 10. Mas foi convencionado na matemática que a raiz quadrada, né, a raiz quadrada, ela sempre será positiva. Por quê? Porque senão eu não posso ter dois resultados diferentes para uma mesma operação. Então, quando quisermos aqui um valor negativo,
nós temos que colocar um sinal de menos do lado de fora aqui da raiz, beleza? Então, o que seria uma raiz quadrada? Seria a operação inversa das potências cujo expoente é 2. Então, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, somente esses números que estão elevados ao quadrado, né? Então, eu posso ter até mais aqui. Qualquer número que eleve ao quadrado aqui, natural ou negativo, se eu elevar ao quadrado, eu vou ter uma raiz quadrada exata, beleza? Então, olha só. Vejamos aqui. Quanto é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado? 9. 4 ao quadrado? 4 vezes 4. 16. 5 ao quadrado? 25. E assim por diante. 6 ao quadrado, 7 ao quadrado. Somente esses números aqui, ó, 1, 4, 9, 16, 25, são chamados de quadrados perfeitos. Porque são números que a gente elevou ao quadrado. Mas, né, você pode ter números decimais também. Se a gente estiver falando do conjunto dos números racionais, a gente pode ter frações, a gente tem diversos outros números que nós podemos trabalhar aqui com as raízes quadradas, né? Ah, professor, por que é raiz quadrada? Justamente, é a operação inversa da potência de expoente 2. Esse 2 na potência é chamado de quadrado. Beleza? Bacaninha. Então, qual seria a interpretação geométrica de uma raiz quadrada? Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. A gente tem essas figuras planas. Lembra do material dourado? Então, essa tábua aqui, esse quadradão, ele representa a centena. Por quê? Porque aqui tem 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100. Essa outra parte aqui, essa área, representa uma dezena, porque tem 10 quadradinhos menores aqui. E esse aqui representa o quadradinho unitário, beleza? Então, com essas três figuras, nós vamos formar um quadradão, né? Para quê? Com a finalidade de encontrar a raiz quadrada de 69. Então, vamos supor que esse quadradão, como ele vale 100, eu vou começar por ele, né? Então, eu tenho que formar o número 169 com essas figuras planas e formando um quadrado. Ah, professor, por que tem que formar um quadrado? Porque nós queremos tirar a raiz quadrada e descobrir o lado do quadrado, né? Perfeito? Então, começamos aqui. Como esse número é 100, 169, eu posso até escrever assim, ó. 100 mais 60 mais 9. É lógico que toda vez que você for calcular uma raiz quadrada, você não vai precisar fazer isso, né? Então, isso daqui é a forma geométrica, ou seja, como é que a gente enxerga a raiz quadrada na geometria, beleza? Então, vamos começar aqui, ó. O 100 nós temos, ó. A gente tem aqui a centena. Tá aqui a centena de azul. Só que agora nós precisamos pegar essas 6 dezenas, 60, e formar de forma que a gente coloque encaixando nesse quadradão aqui. Bom, peraí. Olha que legal. Aqui, como aqui tem 10 e o lado desse quadradão também é 10, nós podemos encaixar a mesma quantidade, ó, de um lado e do outro. Ó, eu coloquei 10 mais 10 mais 10, 30, né? Então aqui a gente já tem 30. E aqui embaixo também da mesma forma. Ó, 10 mais 10 mais 10, 30. 30 mais 30 vai dar 60. Bacana? E esse quadradinho que ficou faltando, eu vou completar, né? Esse pedacinho aqui que ficou faltando, eu vou completar com quem? Com a unidade. Então, ó, a gente vai conseguir colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos iguais. Pronto, consegui fechar o nosso quadrado, né? E ele tem 169 quadradinhos menores a esse, né? Porque aqui tem 100, aqui tem 10, aqui tem 1,
100 mais 60, 160, mais 9, 169. Agora, qual é o objetivo disso? É descobrir a raiz quadrada, ou seja, o lado desse quadrado. Então, vamos pegar aqui quanto vale o lado desse quadrado. O lado desse quadrado, observa aqui que eu tenho 10, né? Ó, é só observar essa quantidade aqui, né? Então, aqui eu tenho 10 mais... Quanto eu tenho aqui? 1, 2, 3. 10 mais 3 é igual a 13. Então, o lado desse quadrado é 13. Show de bola? Aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 1, 1. E aqui eu tenho 10. Né? 10 mais 3 é igual a 13. Professor, eu tenho que fazer isso toda vez? Não, vou repetir mais uma vez. Não tem que fazer isso tudo. Isso aqui é só uma interpretação geométrica. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu quero calcular a raiz quadrada de 4. Então, ó, eu consigo fazer um número 4, né? Aqui, ó, raiz quadrada de 4. Eu consigo fazer um quadrado com essa centena? 4 unidades? Não. Consigo fazer um quadrado de 4 unidades de área com esse retângulo aqui? Também não. Eu consigo fazer com a unidade. Então, eu vou pegar, colocar 4 quadradinhos iguais. Aqui não ficou tão perfeito, né? Ficou, na verdade, horrível, né? Eu consegui pegar 4 unidades dessa e colocar aqui, encaixei. E a pergunta é, qual é o lado desse quadrado? Esse lado vale 2, então a raiz quadrada de 4 é igual a 2, tá? Essa interpretação geométrica, ela, com números pequenos, ela é bem simples, né? Vamos supor, quero calcular a raiz quadrada de 9. Então eu tenho que encaixar 9 quadradinhos. Nove quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que nem tá aqui, ó. Então, qual seria o lado desse quadrado? 3. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Beleza? Todo mundo entendeu? Bacana, né? Vamos lá. Próximo. O que seria raiz cúbica? Mais uma vez, raiz quer dizer lado. Então, o que eu quero quando eu quero calcular a raiz cúbica? Eu quero calcular o lado do cubo, né? O lado do cubo. Vamos lá. Olhando para essa figura, a gente já consegue identificar. Se eu estou considerando isso daqui como unidade de volume, então, quantos cubinhos eu tenho no total? Eu tenho 27. Né? Então, quer dizer que eu peguei lado, vezes lado, vezes lado. Eu peguei aqui, ó, o volume é lado, vezes lado, que dá lado ao cubo. Então, eu tenho uma potência aqui novamente. E, como eu faço para desfazer essa potência de expoente 3, vou calcular a raiz. Deixa eu colocar aqui. Como eu faço para desfazer esse volume? Eu vou pegar raiz cúbica, né? Raiz cúbica de lado ao cubo, beleza? Então, observa aqui, né? Quando eu tenho o índice 3 e o expoente 3, isso quer dizer que o índice e o expoente são iguais, então, ó, corta, corta, fica a aresta, né? O lado do meu cubo, ele vale 3, ou vale L, né? Então, aqui, se aqui fosse igual nós temos aqui o 27. Ah, professor, como é que eu vou fazer esse corta-corta? Vamos pegar aqui, ó, vamos fatorar o 27, né? Por que fatorar? Porque fatorar quer dizer transformar um determinado número em potências, né? Ou aí eu tenho 27. 27 dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. 27 dividido por 3 é 9. 9 dá para dividir por 3? Tá. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dá para dividir por 3, que vai dar
1. Então, 3 vezes 3 vezes 3 eu posso representar como 3 ao cubo, né? Então, raiz cúbica de 27 vai ser igual a raiz cúbica de 3 ao cubo. E observa aqui que nós fizemos, ó, anteriormente, quando a gente tem um índice igual ao expoente, a gente pode cortar. Corta, corta, e fica somente quem? Fica somente o 3. E uma maneira de você verificar se o seu cálculo está correto, basta pegar esse resultado aqui e elevar novamente ao cubo, né? Porque raiz cúbica quer dizer cubo. Belezinha? Então, galera, vamos resolver um problema aqui. Um problema relacionado à raiz. O mapa do Brasil está na escala de 1 para 4 milhões. Qual o valor aproximado de uma distância por um segmento de raiz de 7 centímetros, né? Então, nós temos uma raiz quadrada de 7. Ah, professor, você falou que as raízes quadradas têm lá a raiz quadrada exata do 1, do 4, do 9, né? Então, esses números aqui, ó, 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante, né? Como a gente falou que eles são quadrados perfeitos, eles vão ter raízes quadradas exatas. Né? Deu uma adaptada aqui. E então, o que não for esse número, né, 1, 4, 9, 16, 25, não vai ter raiz quadrada exata, né? Por o exemplo do 2, do 3, do 5, do 7, até do 6, né? Do 6 aqui, eu vou colocar o 6. Deixa eu apagar. Raiz quadrada de 6, raiz quadrada do 7, do 8, do 10. Então, como esses números não fazem parte da sequência dos quadrados perfeitos, eles não terão raiz quadrada exata, né? Não tem raízes exatas. Mais para frente, a gente vai chamar esses números, né, de números irracionais. São números que não tem como você multiplicar ele vezes ele mesmo para obter o 2, o 3, né? São números que não estão dentro do conjunto dos números racionais, beleza? Então, vamos voltando ao nosso problema, a gente tem aqui, então, ó, um número que não tem raiz quadrada exata. E aí ele falou assim, ó, raiz quadrada de 7 é igual a 2,64. Na verdade, se você usar a calculadora e fizer aí a continha, vocês vão observar que esse 2,64 ele tem mais casas decimais. Né? Na verdade, ele preenche a tela da calculadora toda. Só que aí, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma aproximação aqui com duas casas decimais, beleza? Depois faça o teste aí. Bom, raiz quadrada de 7, 2,64. Então, vamos montar aqui o nosso problema. Como é um problema de escala, a gente vai usar o recurso lá da regra de 3, né? Razões, grandezas diretamente proporcionais. Um assunto aí que vocês viram no 7º ano, beleza? Então, montando aqui, ó, nossa escala, a gente tem de 1 para 4 milhões. Né? 4 seguidos de 6 zeros. E do outro lado, né, lembrando que a escala, vou colocar aqui em cima, a escala é a distância no desenho pela distância real, né? Distância no desenho pela distância real. E como ele falou que o segmento está representado no mapa, então nós temos aqui raiz de 7. Raiz de 7. Não é isso? É raiz de 7. E embaixo eu vou ter o valor de x, porque eu não conheço essa distância real ainda, né? Multiplicando cruzado, a gente tem x vezes 1 é x, e 4 milhões vezes raiz de 7, vai ser 4 milhões vezes... Bom, ele falou aqui que a raiz de 7 é 2,64, vamos fazer a substituição. Belezinha? Então, multiplicando esses dois valores,
4 milhões vezes 2,64, nós teremos esse número aqui, ó. 10, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente terá essa medida aqui. Só que em centímetro. Ele perguntou no nosso problema qual é a distância do segmento e, o gabarito aqui, ó, todos os valores estão em quilômetros. Então, tem alguma coisa ainda para ser feita, né? O que nós temos que fazer? Bom, a gente tem que fazer a conversão, né? A conversão ela é bem simples. A gente anda para a esquerda ou para a direita, de acordo com as unidades. Então, a gente tem lá no sexto ano, quando a gente aprendeu unidade de medida, a gente aprendeu que a gente tem quilômetro, a gente tem hectômetro, a gente tem decâmetro, a gente tem o metro, a gente tem o decímetro, o centímetro e o milímetro, ok? Então, olha só, eu quero transformar centímetro, que está bem aqui, né? Ele está bem aqui, em quilômetro. Então, quantas casas eu vou andar até lá? Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou andar 5 casas. Então, é a mesma coisa. Então, imaginemos que a vírgula esteja aqui, ela vai parar bem aqui. Então, a nossa vírgula está aqui, ela vai parar 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai parar bem aqui. Então, x é igual a 105,6 o quê? Quilômetros. Logo, nós temos a opção B de Brasil. Bacana, show de bola. Beleza? Alguma dúvida? Bacaninha, vamos lá para a próxima questão. Art Knife ou arte primitiva moderna é a arte que é produzida por artistas sem separação acadêmica na arte que executam, ou seja, o que não implica na qualidade de suas obras, que suas obras sejam inferior. Caracteriza pela simplicidade e pela falta de alguns elementos ou qualidades presentes na arte produzida por artistas com formação nessa área. Lia Mitarax pintou o quadro intitulado Rio de Janeiro. Gosto de você, gosto dessa gente feliz, datado de 1983/1988. Uma das maiores telas já realizadas por um artista ingênua, né, como diz, uma artista sem formação acadêmica. Qual a área dessa tela? Observe a figura ao lado. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, essa tela ela tem a raiz quadrada de 16, né? Esse lado aqui mede raiz quadrada de 16 e esse outro aqui, raiz quadrada de 49. Então, a gente tem essas duas raízes, ó. Raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 49. Bom, qual seria o número que eu elevo ao quadrado, né? Qual é o número que eu elevo ao quadrado que resulta em 16? Bom, vamos fazer um teste aqui, ó. Começando pelo 2. 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Opa, não é isso que eu quero. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Também não é o que eu quero. 4 ao quadrado. Opa, 4 ao quadrado é 16. Opa, é esse número que eu quero. Ó. O 4 que eu elevo ao quadrado, que resulta em 16. Então, esse número aqui é o número 4. Raiz quadrada de 16 é 4. E esse outro aqui, ó. Vamos pensar no número que, se eu elevar ao quadrado, vai resultar em 49. Vamos pensar, eu tenho que elevar ao quadrado. Bom, como eu já tentei aqui com 4 ao quadrado, eu não vou precisar repetir tudo de novo. Eu já vou começar pelo 5 ao quadrado. Né? 5 ao quadrado é 25. 6 ao quadrado é 36. 6 vezes 6, 36. E nós temos 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Opa, é esse número que eu quero. Ó. O número que eu levei ao quadrado que resultou em 49. Então, esse número é o
7. 7 ao quadrado, 49. Belezinha? Viu como é que é fácil a raiz quadrada? Então, esse número aqui, ele vai ser 4 metros. E esse número aqui vai ser 7 metros. E aí, o que ele pediu? Qual é a área dessa tela? Como é que a gente calcula a área de um quadrado? Ou de um retângulo, perdão. 7 vezes 4. Quanto é 7 vezes 4? 28 metros quadrados. Então, a gente tem a opção D. Facinho, né, galera? Então, é isso. Raiz quadrada, lado do quadrado. Beleza? Na próxima aula, nós vamos aprender uma técnica mais simples do que essa, né? Essa daqui a gente foi pelo chutômetro, de como calcular uma raiz quadrada e, né, a gente vai vai ser mais rápido, né? A gente vai calcular as raízes quadradas de maneira mais rápida. Belezinha? Então, muito obrigado. Até a próxima aula.